Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar uma nova empreitada neste trimestre, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, que nos traz um tema muito importante e relevante para nós que estamos vivendo nos últimos dias. O tema é o grande conflito. E é importante que você tenha o seu manual da lição da Escola Sabatina para que você possa ir acompanhando os estudos que nós vamos fazer a partir de hoje. Se você vive no Brasil, você pode entrar em contato com a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, e adquirir a sua lição através da CPB. Se você vive em Portugal, você entra em contato com a publicadora Servi, ou fala com o pastor da Igreja Adventista local, e ele vai lhe explicar o que é que você precisa fazer para adquirir a sua lição. Pois bem, como falei, o tema deste trimestre, que vai ser abordado pela lição da Escola Sabatina, é o grande conflito. E nós vamos começar hoje pela lição de número 1, que tem como título A Guerra por Detrás de Todas as Guerras. Nós temos ouvido nos últimos dias muito sobre guerras e rumores de guerras. Desde o ano de 2002 temos acompanhado pelos noticiários, pelas redes sociais, o que está acontecendo ali na Ucrânia em relação à Rússia. Desde outubro do ano passado também, o que está acontecendo em Israel em relação a um grupo terrorista que está ali, que iniciou ali em outubro um ataque a Israel. Mas há uma guerra que está acontecendo por detrás de todas estas guerras e ela não é tão noticiada assim. Por isso eu acredito que Deus está querendo despertar, em primeiro lugar, o seu próprio povo, porque tenho visto que ele tem trazido esse tema do grande conflito, do conflito cósmico, para nós, para que a gente possa analisar, para que a gente possa estudar e perceber que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas, direta ou indiretamente, dizem de que lado do conflito eu estou. Vocês já pararam para pensar isso? As nossas escolhas, elas dizem, direta ou indiretamente, de que lado do grande conflito, do lado de Cristo ou do lado de Satanás, eu estou. Entende? Então, assim, eu acredito que para a gente analisar essa batalha, esse grande conflito, nós temos que ir para um ponto de partida, para onde se originou esse conflito. Mas antes, eu gostaria de ler o verso áureo que está aqui na lição, que está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Está escrito assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. É interessante isso, não é? Porque começa logo o texto dizendo, e houve batalha no céu, que é o tema, ou o título da lição de domingo, Guerra no Céu. E isso já começa a impactar a gente de alguma forma. Porque como é que pode acontecer uma guerra, como é que pode se desencadear uma guerra no lugar em que pelo menos nós julgamos ser o lugar onde mora a perfeição, a pureza e a santidade? Como é que houve guerra no céu? Esse é um ponto que nós temos que assim parar para pensar de vez em quando, porque isso pode nos ajudar a entender onde se originou o pecado, onde se originou o mal. Então é o que eu falei agora há pouco. Para a gente entender o que levou a essa guerra, nós temos que voltar um pouco mais no tempo, porque houve alguns acontecimentos que foram se desdobrando para se desencadear numa guerra. Então nós temos que saber que acontecimentos são esses, e eu acho interessante, porque a lição de número 1, ela precisa ser bem compreendida, porque ela vai estabelecer as bases para nós entendermos as lições subsequentes. Se nós compreendermos onde se originou o pecado, onde se originou o conflito, e como ele está entranhado nas nossas escolhas que fazemos todos os dias, a gente vai entender as lições subsequentes que vai tratar da história do grande conflito através dos séculos, até chegar aos nossos dias. Então, assim, vamos para o ponto de partida. O ponto de partida
A gente, para perceber o ponto de partida, nós vamos em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 14 e 15, que lá está escrito assim: Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, o ponto de partida, pelo incrível que pareça, foi o coração de um anjo perfeito. Como assim? Como é que o mal se originou no coração de um ser perfeito? Sabe qual é a resposta que eu dou para essa pergunta? Eu não sei. Eu não tenho ideia como foi que isso aconteceu. A Bíblia chama isso de mistério da iniquidade. Há algumas coisas que a Bíblia chama de mistério. Além do mistério da iniquidade, a Bíblia também chama de mistério o mistério da encarnação. Eu não sei explicar e nem tenho revelação para isso, para explicar como é que Deus, o Criador, onipotente, onipresente, onisciente, o Criador do universo, ele encarnou e nasceu como uma criancinha numa manjedoura em Belém. Eu não sei explicar isso. Da mesma maneira, eu não sei como é que o mal se originou no coração de um ser perfeito. E eu digo para vocês não se aventurar em querer explicar isso, porque não dá para explicar. A única coisa que nós podemos fazer é ir até onde há revelação. Podemos ir só até ali. Nós podemos até compreender as consequências do pecado na família humana, as consequências do mal na família humana, mas não dá para entendermos a sua origem, como o mal surgiu no coração de um ser perfeito, num ambiente perfeito, não dá, eu não sei. A única coisa que eu posso compartilhar com vocês é um texto que está aqui no livro Testemunhos para Ministros, na página 365. Esse texto é interessante porque diz assim a inspiração: há apenas dois grupos. Satanás opera com o seu poder enganador e errado, e mediante grandes enganos apanha todos os que se não firmam na verdade, os que tiverem desviado seus ouvidos de ouvi-la e se têm voltado para as fábulas. Satanás mesmo não se firmou na verdade. Ele é o mistério da iniquidade. Se ele é, irmãos, o mistério da iniquidade, porque a iniquidade, o pecado se originou nele, então eu não vou me aventurar em explicar como foi que se originou, porque eu não sei. É um mistério. É um mistério. Pois bem, mas o ponto de partida foi ali. Foi ali naquele coração perfeito. Foi ali que surgiu as sementes do ciúme e da inveja. E é interessante que o texto diz que ele era um querubim. Vocês já pararam para pensar que existe, de acordo com as escrituras, categorias de anjos no céu? Existem os querubins, existem os serafins, existem os anjos mensageiros. Mas há uma categoria que nós não falamos muito, que são os arcanjos. Há também a categoria dos arcanjos. E os arcanjos são os príncipes, são os chefes, os governadores, aqueles que lideram grupos de anjo no céu. Estes são os arcanjos. Mas como foi que o pecado... o que foi que levou Satanás a sentir ciúmes, a sentir inveja? O problema é o seguinte: ele havia sido muito honrado. Em princípio, isso não é nenhum problema. Ele era um anjo exaltado. E não há nenhum problema com isso, porque foi o próprio Deus que o colocou nessa posição. Mesmo do lado do trono de Deus estava o querubim da guarda chamado Lúcifer, que mais tarde veio ser Satanás, se tornou Satanás. Ele estava ali. As glórias, a luz da glória de Deus que irradiava do trono da divindade, caía especialmente sobre ele, irradiava especialmente sobre ele.
irradiava também sobre os outros anjos, mas especialmente sobre ele. Deus foi que o colocou nessa posição. E todos os outros anjos o honravam, o amavam, tinham simpatia para com ele. Quando ele dava a primeira nota no coro angelical, todos os outros anjos o acompanhavam. Enfim, Lúcifer era muito amado e querido pelos demais anjos. O que acontece é que Deus, ele é muito bom. Ele é amoroso, ele é misericordioso. E ele gosta, ele quer estar interagindo com as suas criaturas. Então, o que foi que ele fez? Uma das pessoas da divindade, quando falo pessoas, eu estou me referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Uma das pessoas, a segunda pessoa da divindade, o Jesus Cristo, né? Ele tomou a forma de um anjo para estar no meio das suas criaturas angelicais. Ele se fez anjo. Só que ele se fez anjo da categoria dos anjos que são chamados de arcanjos. São chefes, líderes. E isso é muito interessante, porque Jesus se faz um arcanjo, só que dentre os outros arcanjos, Jesus era o principal. Por isso que em Daniel capítulo 12, versículo 1, diz que ele é o grande príncipe. Entende? Isso é muito interessante, irmãos. Jesus se faz um anjo para poder interagir com os anjos. Deus é muito bom. Ele quer estar próximo das suas criaturas. Só que o que é que acontece? Agora, Deus está na forma de um anjo. E a simpatia, o amor, as homenagens dos demais anjos são também direcionadas para ele, para o arcanjo Miguel, que nós acreditamos que é Jesus. Miguel significa aquele que é como Deus. E só Jesus podia mesmo carregar este nome, porque ele é essencialmente Deus. Ele não era essencialmente um anjo, ele apenas tomou a forma de um anjo. Ele era essencialmente divino, Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Pois bem, então, ele agora está no meio dos anjos, só que ele é um arcanjo, ele tem autoridade. Deus deu autoridade para ele, para que ele fosse dentre os demais anjos e os demais arcanjos, ele fosse o principal, o grande príncipe. E isso causou um incômodo em Lúcifer, porque ele via agora o amor, a simpatia dos anjos também sendo direcionada para Miguel. Aquilo o incomodou. Ele começou a olhar para Miguel como um oponente, como um rival, quando na verdade não era assim. E foi assim que as coisas foram começando. Assim é que foi se desdobrando os acontecimentos que vêm depois para que venha se desencadear numa guerra. O pior para Lúcifer foi isso que eu vou dizer agora. Miguel, ele que estava no meio dos anjos, ele vinha e entrava nos conselhos da divindade e participava como co-igual com o Pai e com o Espírito Santo. E isso foi assim o que mais incomodou do Lúcifer. Porque eu, Lúcifer, que estou logo próximo do trono de Deus, tenho também as vestes brilhantes. Eu também tenho glória, também sou um ser glorioso. Eu não posso entrar para participar dos propósitos, dos planejamentos, dos conselhos secretos de Deus. E Miguel pode, ele chega, entra e participa como co-igual com o Pai e com o Espírito Santo. Como isso é possível? Foi aí que começou os ciúmes, irmãos. E ele começou em algum momento, a nutrir também a inveja. Foi onde tudo começou. Foi no coração de um anjo que estava descontente, porque ele achava que Deus estava sendo injusto para com ele, que sempre esteve ali, próximo ao trono, sempre obedeceu às ordens de Deus, e agora um outro, que é introduzido no meio dos anjos como um arcanjo, recebe as homenagens, a simpatia,
o amor dos anjos e também é entronizado nos conselhos da divindade para participar como coigual com as outras pessoas da divindade. Ele não conseguia entender quem era Miguel e por que Miguel podia participar. Então, o que é que Deus fez? Deus percebia, Deus é onisciente, sabia o que estava acontecendo no coração deste anjo. Então, Deus reuniu toda a hoste angelical para, na presença de todos, dizer qual era a verdadeira posição de Miguel, do Filho de Deus. Nunca houve nenhuma mudança na posição dele. Ele, ao estar ali com os anjos, ele não deixou de ser Deus. Mas, como estava acontecendo este conflito estranho, violento no coração de Lúcifer, então Deus estava querendo desraigar de uma forma direta ou indireta também o que estava acontecendo ali no coração de Lúcifer. Deus o amava e não queria que ele fizesse mau uso do seu livre-arbítrio, escolhendo o caminho do pecado, que era uma novidade. O pecado, o mal no céu, isso era algo novo. Até mesmo o que estava acontecendo no coração de Lúcifer era algo novo. É por isso que o Espírito de Profecia diz que era um conflito estranho. Não dava para se entender. O próprio Lúcifer, ele olhava para aquilo como algo estranho e não estava conseguindo, de alguma forma, conviver com aquilo. Ele tinha a liberdade de escolher se submeter ao governo de Deus ou de dar lugar no seu coração para o ciúme e para a inveja, deixar com que aquilo desabrochasse e transformasse ele de um anjo perfeito para um anjo contaminado pelo pecado. A gente vai ver aqui nos desdobrar da lição quais foram as escolhas que ele tomou, as escolhas que ele fez. Nós já sabemos, mas é bom quando a gente vê os textos. Por exemplo, Deus reuniu todo o concílio celestial para falar qual era a verdadeira posição do Filho de Deus. Nunca houve uma mudança na sua posição. Ele sempre foi Deus. Mas Lúcifer não estava compreendendo o fato de Deus estar ali na forma de um anjo. Porque é que esse anjo entrava e participava dos conselhos secretos da divindade. Veja, por exemplo, o que diz a inspiração. Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus, mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Veja que nunca houve nenhuma mudança na verdadeira posição do Filho de Deus, mas foi a inveja, os ciúmes no coração de Lúcifer, que Deus viu que estava para desabrochar, que foi por causa disso que ele reuniu todo o concílio celestial para apresentar diante de todos a verdadeira posição do Filho de Deus. Outro texto. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser Eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões e milhares de milhares, estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos, a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. Perante os habitantes do céu, reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. Então Deus deixou bem claro qual era a relação de Miguel, de Jesus, para com todos os outros seres criados. E que relação era essa?
A relação era de que Miguel sempre existiu, de que Jesus ele é Deus e que, portanto, todos os seres criados são criaturas do próprio Jesus. Foi Deus, foi Jesus que os criou. Então, a relação que Miguel estava a ter com os anjos, de estar próximo deles, interagindo com eles, como igual a eles, era uma relação de pai para com os filhos. Jesus era o Criador, nele foram criadas todas as coisas, sejam visíveis ou invisíveis, tudo foi criado por ele e para ele, como fala o apóstolo Paulo. Mas também Deus deixou bem claro que ele sempre estivera com o Pai desde toda a eternidade. A glória a glória daquele que tem existência própria rodeava a ambos, inclusive a Jesus. Jesus que também tem vida original, não derivada, não emprestada. Ele é Deus. Depois, Deus deixou isso muito claro, ficou tudo bem esclarecido. Lúcifer estava ali. Será que todos os anjos reconheceram agora a autoridade de Cristo? Perceberam quem na verdade era Miguel? Será que Lúcifer agora também entendeu isto? Veja o que diz a inspiração. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acenderem os cânticos de louvores, em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. Em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o Pai e o Filho. Que lindo, não é? Que incrível, que interessante isso. Irmãos, todos os anjos reconheceram e passaram a amar ainda mais o seu Criador. E agora, quando eles viram que o seu Criador estava próximo deles como um anjo, como Miguel, o arcanjo Miguel, eles passaram a amá-lo ainda mais. Só que Lúcifer, ele também se curvou de acordo com o texto do Espírito de Profecia, mas o que o fez se curvar foi o peso da evidência. O amor que estava aí, reinando naquele ambiente e que estava agora sendo manifestado pelos anjos também para com o seu Criador, o peso de glória muito excelente, do amor, da justiça, da lealdade, fez com que ele se curvasse. Não tinha como ele negar aquilo. Não dava para ele negar o peso da evidência. Então ele se curvou também. Mas em seu coração havia um conflito estranho, um conflito violento. E ele não parou por ali. Satanás, ele, ao invés de aproveitar essa oportunidade para permitir que fosse erradicado do seu coração as sementes do ciúme e da inveja, ele continuou, infelizmente, a alimentá-las, a regar essa semente. Enfim, irmãos, veja, por exemplo, o que diz ainda a inspiração. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvaram ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus,
na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participara deles. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus, mas Cristo era reconhecido como o soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como o favorito entre os anjos no céu. Ele tinha sido grandemente exaltado, mas isto não despertou nele a gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus, gloriava-se na sua altivez, sabia que era honrado pelos anjos, tinha uma missão especial a executar, tinha estado perto do grande Criador e o resplendor incessante da sua glória, da luz que cercava o eterno Deus, tinha brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com grande entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que devia Cristo ser assim honrado acima dele? Pois bem, irmãos, veja então que Lúcifer, ele ainda não deixou ser erradicado do coração a inveja e o ciúme. Muito pelo contrário, ele alimentou, as sementes da rebelião estavam no seu coração. Ele estava com rancor de Deus, porque Deus dera preferência a Cristo ao invés dele. Pelo menos era assim que ele lia o que estava a se passar no céu. Pois bem, depois deste concílio, veja o que Lúcifer vai fazer. Ele vai reunir também os anjos, os exércitos angelicais, para na presença deles desabafar, falar do que estava acontecendo, da discordância dele em relação ao governo de Cristo. E veja, por exemplo, o que diz a inspiração. Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Dissimulando seu real propósito, convocou os exércitos angelicais, introduziu seu assunto, que era ele mesmo. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que, dali em diante, toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia sido posto sobre ele um governador a quem deviam de agora em diante render honra servil. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles, que nunca mais ele se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se dispusessem a segui-lo e obedecer à sua voz. Então veja, ele reuniu todo o exército celestial para agora ele dissimuladamente falar das suas discordâncias, pôr em causa o governo e a justiça de Cristo, porque ele estava dizendo que agora a liberdade dos anjos seria agora restrita pelas leis que foram criadas por Deus. Esse foi o argumento dele. As leis de Deus restringem a nossa liberdade. Eu vos ofereço um outro governo, um governo que não há leis. E a gente sabe que um governo onde não há leis é um governo libertino. Você pode fazer o que quiser e viver. Você pode fazer o que você quiser, que não haverá consequências, não haverá punição. Pelo menos é isso que Satanás tenta oferecer. Ele quer dizer aqui que o governo de Deus é um governo servil. Todos os seus súditos são obrigados a seguir os mandatos de Deus. Caso não siga, eles são destruídos. Ele quer pôr em causa a justiça de Deus, as bases do governo de Deus. E assim, ele fez alguns anjos pensarem. Alguns anjos começaram a pensar naquilo, a ficar meditando. Ninguém nunca tinha ouvido até então alguém externalizar alguma discordância a respeito
do Deus Criador, do seu governo. Tinha acabado de haver um conselho no céu onde a alegria, a lealdade, o amor estava prevalecendo. E os anjos demonstraram isso ao reconhecerem Miguel como Deus. Mas agora eles estavam pensando, uma boa parte deles estavam pensando, como assim? Será então que se desobedecermos às ordens do nosso comandante, que era Miguel, ele vai nos destruir? Será que é assim mesmo? Foi assim que ele dissimuladamente começou a colocar no coração de alguns anjos aquilo que estava a se passar no seu coração. Isso é incrível, não é, irmãos? Isso é tão assim impressionante. Como é que isso pode ter acontecido no céu? Pois foi, aconteceu. E só que eu queria abrir aqui um espaço para fazer um comentário. Eu queria que os irmãos não romantizassem. Na verdade, não é um comentário, é um apelo. Não romantizem a história do grande conflito. Não romantizem a história do plano da redenção. Não romantizem o plano original de Deus em relação a este mundo. E esse aqui é o problema de muitas pessoas. E quando a gente começa a desdobrar por meio das Escrituras ou a explanar por meio do Espírito de profecia o que realmente aconteceu no céu, como houve no plano da redenção, ao Deus se fazer carne e habitar no meio de nós a fim de nos salvar, como houve riscos. Houve riscos, irmãos. Não havia sido predestinado para que as coisas fossem como aconteceu na cruz. Não havia sido predestinado segundo os moldes calvinistas. Havia riscos. Jesus poderia, em algum momento, ter desistido e não querer ser pendurado numa cruz. Poderia ter acontecido, havia essa possibilidade. Pai, se possível, passe de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. A dele, como homem, era de não beber o cálice. Mas louvado seja o Senhor, porque ele resistiu, como diz Hebreus capítulo 12, ele resistiu até o sangue, para nos dar mais uma oportunidade de voltarmos ao nosso lar edênico que foi perdido. Irmãos, pois bem, não romantizem. O grande conflito é algo muito complexo, mas nós temos revelação do desdobramento do mesmo. Mas não devemos romantizar, achar, não, já está resolvido e pronto, no final Jesus vai vencer e pronto e tudo. É verdade, nós sabemos pela profecia, mas não devemos romantizar, porque há riscos. E isso é um tema que nós vamos estudar, não aqui na lição da Escola Sabatina, talvez até possa abordar, mas nós temos que depois analisar a responsabilidade dos que vão estar vivendo sobre a terra, defendendo o nome de Cristo, a responsabilidade que recai sobre eles em relação à reivindicação do caráter de Deus. Se eles falharem, o que é que poderia acontecer? É um tema que nós vamos ainda desdobrar mais para frente, ok? Mas vamos continuar na origem, lá no começo do conflito. Alguns anjos começaram a pensar, e eu gostaria de também fazer um outro comentário. Nós temos que ser bem realistas e não romantizar também como foi lá as coisas no céu. Havia anjos, ou até mesmo os anjos em geral, eles estavam em processo de amadurecimento. E assim como nós, tem alguns que são mais maduros do que outros, lá no céu também era assim. Apesar de eles serem perfeitos, santos, puros, mas eles tinham um tema de estudo. O tema de estudo era o caráter do seu Criador, o caráter de Deus. E eles estavam em processo de amadurecimento em relação ao caráter de Deus. Alguns
seres angelicais, seres pensantes, e eles tinham uma compreensão mais apurada do que outros sobre o caráter de Deus. Não é porque eles eram perfeitos, santos, que estavam todos em igual condição no que diz respeito aos seus pensamentos pessoais. Eles eram seres individuais também, assim como nós, só que na esfera deles. Alguns ficaram pensando naquele desabafo de Lúcifer, naquela discordância de Lúcifer. Mas outros, que eu acredito que eram mais amadurecidos, eles não se deixaram levar, nem sequer consideraram aquilo que Lúcifer estava a propor. Então veja o que diz a inspiração. Logo após esse concílio realizado por Lúcifer, veja o que diz o Espírito de Profecia. Os anjos leais apressaram-se a relatar ao Filho de Deus o que acontecera entre os anjos. Acharam o Pai em conferência com o seu Filho amado para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos leais, a autoridade assumida por Satanás podia ser para sempre retirada. O grande Deus podia de uma vez lançar do céu este arco enganador, mas este não era o seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem a sua força e poder com seu próprio filho e seus anjos leais. Nesta batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado e seria manifesto a todos. Todos tinham que assistir, todos tinham que presenciar esta batalha. E agora nós estamos vendo o desencadear da batalha, o culminar dessa guerra que acontece no céu. Irmãos, Deus ele é muito bom, Deus é muito amoroso. Veja como é interessante o que diz a inspiração, não é? Os anjos que não tinham dado atenção, não chegaram nem a sequer a meditar, a pensar naquilo que Lúcifer estava propondo, porque eles eram mais amadurecidos, eles tinham uma compreensão mais profunda do caráter do seu Criador. Então, o que foi que eles fizeram? Eles foram relatar o que tinha acontecido entre os anjos para Jesus, para o seu comandante Miguel. Só que como Deus é onisciente, Deus já sabia o que se passava. Veja a inocência dos anjos, irmãos. É interessante a inocência dos anjos naquela altura. Eles foram falar para o comandante Jesus, para Deus o que estava a se passar, como se Deus já não soubesse. Veja como eles estavam em processo de estudo a respeito de quem era o seu próprio Deus, de quem era o seu próprio Pai, o seu Criador, o caráter dele, do que ele é capaz. Não é? Então veja lá, eles já encontram Jesus e o Pai em conferência para tratar sobre o que estava acontecendo. Não é? O Pai, Cristo, o Espírito Santo não foram pegos de surpresa. Eles já estavam, por meio da sua onisciência, sabendo o que estava a se passar. Então Deus deu uma oportunidade para Lúcifer e os anjos que estavam simpatizando com as suas ideias apresentarem os seus argumentos. E eu acho interessante um comentário do autor da lição, nós já estamos aqui na lição de segunda-feira, que ele diz assim: quando a guerra arrebentou no céu, os anjos tiveram de decidir: seguiriam Jesus ou Lúcifer? De que natureza era esta guerra no céu? Foi uma guerra física ou uma guerra de ideais ou ambas? Não conhecemos os pormenores, mas o conflito foi físico bastante para Satanás e os seus anjos serem expulsos, e não mais se achou o seu lugar nos céus. Esta guerra, obviamente, inclui algum tipo de elemento físico. É interessante que ele pergunta, era uma guerra de ideais, uma guerra física ou ambas? Eu acredito que foi ambas. Primeiro foi uma guerra de ideais. Deus deu a oportunidade para ele apresentar os seus argumentos, apresentar as suas discordâncias a respeito do governo de Deus, e isso depois que ele viu que estava perdido, que não tinha fundamento as suas acusações, ele tenta tomar o trono de Deus pela força. Aí entra o elemento físico, uma guerra física. Veja, por exemplo, o que diz
a inspiração. Todo o exército celestial foi convocado para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Aqui Deus está dando a oportunidade para Lúcifer e os seus seguidores, os seus simpatizantes, apresentarem as suas queixas. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Era quase a metade de todos os anjos que estavam agora simpatizando ou se questionando do lado, de Lúcifer. Quase a metade. Mas, irmão Efraim, como assim se Apocalipse capítulo 12 diz que o dragão arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu? O que acontece é que os anjos leais, eles conseguiram convencer uma parte desses anjos que estava simpatizando com as discordâncias de Lúcifer. E aí esses anjos os fizeram pensar e eles regrediram, eles voltaram, saíram das fileiras de Lúcifer, reduzindo assim o número para a 1/3 parte dos anjos. Mas agora é dada uma oportunidade para eles. Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que devia ser igual a Deus, e introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. Veja que isso foi a gota d'água para Lúcifer. É quando ele via Miguel entrando e participando dos propósitos, dos planejamentos e conselhos do Pai. E ele não. Ele queria ser igual a Deus, para participar dos planos. E é interessante, porque qual era o plano que Deus estava naquela altura elaborando? Qual era o planejamento de Deus naquela altura que fazia com que Miguel entrasse no conselho da divindade e participasse, não é? Você sabe que plano era esse? Era o plano de nos criar. Era o plano de criar Adão e Eva à sua imagem e à sua semelhança. Era o plano de dar forma a este planeta. Era o plano de dar forma a este mundo. Plantar ali um jardim, de criar ali o homem à sua imagem e à sua semelhança. Era este o plano. Que Lúcifer não sabia que era este plano, mas era o plano que ele queria estar participando. Ele queria estar ali sentado junto com o Pai, com o Espírito Santo, com as pessoas da divindade, como sendo igual a ela, sendo Deus. Mas a ele não foi dado o direito de participar. Por quê? Porque ele era um ser criado. E nós fomos criados à imagem de Deus. Nós não fomos criados à imagem de um outro ser criado. Os anjos também foram criados à imagem de Deus. Ele não podia conferenciar ali, juntamente com as pessoas da divindade, porque ele não era Deus. Esse era o problema de Lúcifer. Voltando para o texto. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial e mesmo de Satanás que lhe rendessem implícita e inquestionável obediência, mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes quase a metade de todos os anjos, veja, quase a metade de todos os anjos, e exclamou: Estes estão comigo, expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força, força contra força. E para mim aqui entra o elemento físico. Primeiro houve uma guerra de ideais e ele se viu derrotado nesta guerra. Não deu para ele, os argumentos dele, terem lugar no céu. Não tinha fundamento nenhum. Todos haviam presenciado no concílio que Deus realizou para, na presença de todos os anjos, falar da posição de Cristo. Todos presenciaram que Deus é amor. Todos viram que Deus é bondoso e misericordioso, de tal maneira que se fez um anjo para estar entre eles. Não tinha como pôr em causa a justiça, a lealdade, o caráter, o amor de Deus. No entanto,
alguns ainda continuaram do lado de Lúcifer. E agora rebentou-se uma guerra no céu. Se desencadeou uma peleja, uma guerra. Quando ele viu que era indigno, ele ouviu de Deus que ele era indigno de estar no céu, então ele quis se conservar no céu, mas agora pelo poder da força. Então entra o elemento físico. E como foi essa guerra que houve no céu, fisicamente falando? Mais uma vez eu digo, eu não sei. Eu não tenho ideia. Um amigo meu sempre me dizia, olha, deve ter sido algo impressionante. Talvez eles tenham usado as suas espadas flamejantes, né, que os anjos usavam ali no Jardim do Éden para guardar o jardim para Adão e Eva não entrarem depois do pecado. Os anjos são seres muito poderosos. E um exército de anjos lutando contra outro exército de anjos, fisicamente falando, é algo que não dá para imaginar. Eu não sei. Eu nem vou me aventurar em explicar isso. E também você não faça isso. Eu só sei que eu não posso falar, porque não tenho revelação sobre o assunto. Pois bem, mas houve uma guerra. E ele caiu. Ele foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então ele foi expulso, ele caiu do céu. E é interessante porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Oxalá ele desejasse ser semelhante ao Altíssimo em caráter, em amor, em justiça, em lealdade. Mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo em autoridade. Ele queria ter o poder de Deus. E ele queria sentar aos lados do norte. É interessante que quando nós vamos em Salmo número 48, versículo 1 e 2, está escrito assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Quem era o grande rei? Era Deus. E ele estava querendo tomar pela força o trono deste rei. Ele queria sentar ali, aos lados do norte. Ele não conseguiu, foi expulso do céu. E o que é que acontece depois? Muita tristeza, muita angústia no coração de Lúcifer, dos que foram expulsos com ele, e também muita tristeza e angústia no coração dos que ficaram no céu. Afinal de contas, Lúcifer era muito amado por eles. Lúcifer era aquele que dava a primeira nota no coro angelical, como eu disse há pouco, e os outros anjos acompanhavam. Ele era muito querido também. Houve angústia e tristeza no coração dos anjos. Eu já tive uma tristeza parecida, não é? Quando eu já vi pessoas da mesma fé que eu professo, abandonando a igreja, saindo da igreja, indo para o mundo. Outros indo para outros grupos, né, fazendo parte de grupos dissidentes, depois se rebelando, não contra o governo de Deus, como foi os anjos, mas de uma forma meio que indireta também, né? Mas se rebelando contra a igreja. E é muito angustiante, muito triste quando a gente vê pessoas que antes eram nossos amigos na fé, companheiros ali, abandonando a fé e se juntando ao mundo ou a grupos que se rebelam contra a igreja e indiretamente também contra o governo de Deus. Pois bem, então veja, irmãos, eles foram expulsos, só que a inspiração nos conta, nos dá informações do que aconteceu em seguida. Fala que Lúcifer tentou voltar, ele quis voltar. Agora imagina, Lúcifer vai ali nos portões, né, por assim dizer, do reino de Deus e chora. Diz o Espírito de Profecia que ele chora. E ele pede para voltar, ele diz que está arrependido.
E agora veja, os anjos que estavam dentro dos portões, os anjos que estavam no céu, que amavam Lúcifer, ainda tinham simpatia para com ele, ficam agora a se perguntar, e agora, o que o nosso governante, o que o nosso comandante vai nos dizer? O que Cristo, Miguel, vai fazer? Vai recebê-lo de volta? Uma coisa vocês têm que colocar em mente, meus irmãos. Os anjos, eles não são oniscientes. Eles não tinham como discernir se aquele choro, aquele aparente arrependimento de Lúcifer era verdadeiro ou não. Eles não sabiam se aquilo era de coração. Mas Jesus, que é onisciente, consegue ler o que se passa no coração. Ele sabia o que estava acontecendo no coração de Lúcifer. Ele sabia que não era sincero. Veja, por exemplo, o que diz a inspiração. Diz assim: depois que Satanás e os que caíram com ele foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar, ou qualquer posição que lhe fosse designada. Mas não, o céu não devia ser colocado em risco. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta, pois o pecado originou-se com ele e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Tanto ele como seus seguidores choraram e imploraram para serem de novo recebidos no favor de Deus. Mas não podia. Não podia por quê? Porque Deus, que olha o coração, ele viu que lá no coração de Lúcifer estavam ainda as sementes da rebelião. E a presença deles no céu não poderia ser permitida porque poderia macular aquela atmosfera pura, santa e perfeita, aquela harmonia celestial. Satanás treme ao contemplar sua obra. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então, ele relata ao Filho de Deus, que está arrependido de sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe, como pensamento de Deus, que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não devia ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele. As sementes da rebelião ainda estavam nele. Agora veja, irmãos, é Jesus quem chora. Lúcifer implora, pede para voltar, mas agora Jesus é que chora. Jesus o amava. É um ato estranho para Deus ter que mostrar um desfavor às suas criaturas quando elas clamam a Ele. Só que Jesus chora por quê? Não só porque o ama, mas porque aquele arrependimento não é verdadeiro. As sementes da rebelião, como diz o texto, ainda estavam nele, e Jesus enxergava isso. Por mais que os outros anjos que ainda estavam no céu, havia neles simpatia para com Satanás, para com Lúcifer, essa simpatia porque eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver como o pensamento de Deus o que se passava no coração de Lúcifer. Mas Jesus via. Então ele não podia receber Lúcifer de volta. E naquele momento, quando ele ouve de Jesus que não poderia mais ser recebido, nunca mais, que a porta da graça se fechou para ele, as sementes da rebelião brotam e ele se manifesta com aumentado ódio para com o governo de Deus. E aí nasce Satanás, ali nasce o diabo. E agora, o que é que ele vai fazer? Porque Deus agora vai colocar em ação aquilo que ele estava planejando juntamente com Jesus e com o Espírito Santo. E o plano era
criar a raça humana, dar forma a este mundo e criar o homem à sua imagem e semelhança. E assim Deus o faz. Deus cria Adão e Eva, planta um jardim para eles, o Éden, para eles cultivarem e lavrarem o jardim, tomar de conta, serem os mordomos deste mundo. Mas agora Lúcifer, que vê aquilo, vê a criação de Deus, vê aquilo que Deus tinha, que aquilo que Deus tinha idealizado era a criação do homem e agora ele executa. Ele agora vai tentar fazer Adão e Eva cair. E aí agora nós estamos na lição de terça-feira. E vamos agora fazer um comentário geral da lição de terça, quarta e quinta. A lição de terça é: o planeta Terra fica envolvido no conflito. E depois a gente vai ver que o amor encontra uma maneira de resolver o conflito. E aí a gente vai ver Jesus também como nosso sumo sacerdote. Então, irmãos, assim, Lúcifer agora vai fazer Adão e Eva caírem em pecado. Mas surge aqui uma questão. Por que ele vai fazer isso? É só porque ele é mau? É só porque ele está contra o governo de Deus e quer batalhar contra as suas criaturas que são fiéis a ele? Será que é só isso? Ou será que ele tinha um plano antes? Lembre-se de uma coisa: o ideal de Satanás sempre foi, depois que ele foi expulso do céu, o ideal dele sempre foi voltar. O plano dele, o desejo dele é voltar para ser reintegrado no céu. Ou reintegrado, ou tomar, o trono de Deus, como ele tentou, pela força. Mas, enfim, até mesmo hoje, o ideal dele hoje é provar que o governo de Deus é um governo injusto, um governo falho. Se ele conseguir provar isso, ele entende que ele tem que ser considerado os seus argumentos e que ele tem que voltar para o céu. E voltar não agora como um súdito, mas voltar como o novo líder, o novo comandante de toda a hoste celestial, porque ele provou que o governo de Deus é falho e que o dele é que tinha sentido, o dele é que é o governo verdadeiro. É esse o objetivo de Satanás. Esse é o objetivo dele hoje. Veja, por exemplo, qual era o objetivo dele ao fazer os nossos primeiros pais caírem em pecado. Deixa eu ler aqui um texto. Diz assim: seus seguidores foram procurá-lo, e ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para arrebatar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Se pudesse, de alguma forma, induzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles a misericórdia de Deus. É interessante, não é? Lúcifer sabia que Deus é bom. Lúcifer sabia que Deus é misericordioso, piedoso. E que se Adão e Eva caíssem em pecado, Deus iria providenciar um meio para reintegrá-los de volta, para perdoá-los. E ao fazer isso, o plano de Lúcifer era: se ele for perdoar Adão e Eva, eu também vou reclamar o perdão para mim e para vocês, para os demais anjos. Isso foi o que ele revelou para os anjos. Ele desdobrou para eles o plano que ele estava a ter. Vamos fazê-los cair. E ao fazê-los cair, Deus vai perdoá-los. E aí eu reclamo perdão para mim também. Então por que não me perdoa a mim e os demais anjos, porque se rebelaram também contra ti? Era esse o ideal. Ele não foi apenas porque era mau. Ele não foi lá para fazer Adão e Eva pecar porque era apenas um tirano. Porque agora era Satanás, não era mais Lúcifer. Ele foi porque tinha um plano. Satanás, ele é assim. Ele não faz as coisas só por fazer. Tem um objetivo. Infelizmente, os nossos primeiros pais, eles caem na tentação de Lúcifer.
Eles caem na tentação de Satanás. E assim, eles, ao comerem do fruto que Deus tinha dito que não era para comer, eles estão entregando a chave deste mundo para Lúcifer. Eles estão agora colocando Lúcifer como governador, como mordomo deste mundo, representante deste mundo. E é muito triste, é lamentável isso. Só que Deus nunca foi pego de surpresa. Nos planos que Deus estava a fazer com as pessoas da divindade, também estava o plano da redenção. É por isso que, junto com o tema do grande conflito, com o do plano da redenção, com o plano original de Deus em relação a este mundo, esses três pontos, eles são o tema central das Escrituras, que nós precisamos estudar, nós precisamos nos familiarizar com esses temas para que a gente possa saber o que está acontecendo à nossa volta. Deus tinha feito um plano em relação a este mundo. Satanás foi lá tentar desfazer aquilo que Deus tinha planejado, fazendo com que nossos primeiros pais caíssem. Então Deus não foi pego de surpresa, porque Deus já tinha também feito um outro plano, que era o da redenção. Veja então como estão entrelaçados estes temas, estes assuntos, entende? Pois bem, irmãos, nossos primeiros pais caíram. E como foi que Deus providenciou um meio para recebê-los de volta, para perdoá-los? Nós temos aqui Hebreus no capítulo 2, no versículo 9, estamos na lição de quarta-feira, que tem como tema, o amor encontra uma maneira de resolver a questão. Em Hebreus capítulo 2, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no versículo 9, Hebreus 2, versículo 9, é o texto da pergunta que tem na lição de quarta. Diz assim o versículo 9: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Um outro texto é 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Vamos ver o que diz as Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, assim, o que foi que Deus fez? Deus prometeu para Adão e Eva que uma semente iria nascer a partir de Eva. E esse descendente de Eva, ele era agora o próprio Deus que iria se encarnar. Iria nascer aqui no seio da humanidade para poder nos redimir, nos resgatar do pecado. E foi a maneira que Deus encontrou para dar fim ao conflito, para dar fim ao pecado, para acabar de uma vez por todas com essas acusações e essa tentativa de Satanás de usurpar o trono de Deus. Quando a gente pergunta para as pessoas o que foi que Jesus veio fazer a este mundo, todas elas respondem, quase todas, Ele veio para nos salvar. A resposta não está errada. É verdade, ele veio para nos salvar. Só que ele veio, em primeiro lugar, para fazer uma outra coisa. Ele veio para desfazer as acusações que Lúcifer levantou no céu a respeito do caráter, da justiça do nosso Deus. Quando a gente vai em João, por exemplo, no capítulo 1, há um texto muito conhecido que diz assim, João, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. E o verbo se fez carne, no versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio
para descaracterizar aquela caricatura que Satanás fez a respeito de Deus. Jesus veio mostrar que Deus não é nada daquilo que Lúcifer tem procurado apresentá-lo. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, é longânimo, é tardio em irar-se. É assim que Deus é. E quando as pessoas tinham um encontro com Jesus, elas viam tudo isso em Jesus. Elas viam que Deus... Por isso que uma vez Felipe pergunta a Jesus, Senhor, ele não pergunta, ele pede a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, Felipe, e ainda me pede para eu te mostrar o Pai. Não é que Jesus é a mesma pessoa do Pai, mas ele estava revelando o caráter da divindade. Ele estava a ser como que se fosse o próprio Pai no meio das suas criaturas humanas aqui. Enfim, irmãos, para nós chegarmos ao fim da lição, Deus, na pessoa de Jesus, ele se identifica com as nossas tentações, porque ele tomou a humanidade, ele tomou a natureza humana. Ele é nosso sumo sacerdote hoje. E segundo o livro de Hebreus, aqui no capítulo 4, voltando lá para Hebreus capítulo 4, no versículo 15, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você pode recorrer a esse advogado, a esse sumo sacerdote que intercede por você no céu, porque ele pode compadecer-se de nós, porque ele sabe o que é ser tentado. E como é que ele sabe? Porque ele tomou a natureza humana ao vir a este mundo para nos resgatar. Ele foi em tudo tentado, como nós. Só que, claro, ele foi tentado naquilo que para ele era tentação. E nós também somos tentados naquilo que para nós é tentação. Mas ele foi tentado parecido conosco, semelhante a nós. E ele venceu. Nós podemos ser tentados e a tentação ela não é pecado. Agora, quando nós acedemos, aí sim dar a luz ao pecado. Podemos vencer assim como ele venceu também. Ele é o nosso exemplo perfeito. E nós podemos recorrer a ele como nosso advogado e como nosso sumo sacerdote, porque ele sabe o que é ser tentado. Ele se compadece de nós. Só que ele foi sem pecado. Nós somos tentados e muitas vezes caímos. Jesus não sabe o que é cair, mas ele sabe se compadecer de nós por saber o que é sentir na pele a força da tentação. Ele pode nos ajudar para que a gente possa nos conservar firmes e não cair. Imitá-lo naquilo que ele exemplificou para nós quando esteve neste mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Esse é o conflito. O conflito começou no céu, adentrou a este mundo. E Satanás tem procurado, de alguma forma, fazer com que a gente não reivindique o caráter de Deus. Porque assim, no momento em que eu escolho não pecar, no momento em que eu escolho guardar o mandamento do Senhor, eu estou dizendo que os argumentos de Satanás são falhos e são falsos. O principal argumento dele hoje é de que é impossível guardar os mandamentos, é impossível guardar a lei de Deus. Mas nós podemos, por meio de Cristo, em nós, jogarmos esses argumentos por terra, dizendo que é possível sim guardar os mandamentos de Deus, porque em Cristo eu posso todas as coisas, inclusive guardar perfeitamente o mandamento do Senhor. Que Deus nos abençoe e vou procurar nos próximos vídeos fazer um vídeo mais curto, mas é porque esse vídeo, o assunto de hoje, ele tinha que ser assim um pouco mais bem explanado, principalmente como se originou o conflito no céu, para que a gente possa entender melhor as lições que vão vir pela frente. O conflito continua e a gente vai estudar a história do povo de Deus e vamos ver como foi que eles reivindicaram o caráter de Deus nas suas vidas. E é muito bom que a gente analise essas histórias para poder nós sermos imitadores
daqueles que foram fiéis ao Senhor até o fim. Que Deus abençoe você, que Deus possa continuar sendo conosco, nos ajudando nesse conflito, nesta guerra, para que a gente venha conseguir, pelos méritos de Cristo, vencer o pecado que nos rodeia. Que Deus os abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Amém.